Boa noite para você que nos acompanha. Bem-vindos a mais um Área Live. O site Área promove mais uma live todas as quartas-feiras. Em Brasília são 8 horas e em Londres 23 horas. Hoje eu tenho o prazer de receber uma designer que eu admiro há muito tempo, a Carol Guy. É uma designer super conceituada no mercado, tem uma carreira brilhante e nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre o trabalho dela e sobre a trajetória de designer. Vou chamar a Carol agora para participar da nossa live. Só um momento. Olá, Carol Guy, bem-vinda. Olá, boa noite, tudo Boa bom? noite, bem-vinda. Já te disse mais cedo, agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza, sempre muito solícita para a gente quando a gente precisa, tanto para as publicações, o pedido de entrevista que você aceitou logo e, enfim, né? Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui para falar com você e com todo esse público e contar um pouco da minha trajetória. Sua trajetória é incrível. Vamos lá. Qual é a tua formação acadêmica? Conta pra gente um pouquinho. Eu já li teu release, mas eu queria que você falasse para o nosso público. Eu me formei em arquitetura Sim. e isso foi em 2000 Pelo e Mackenzie, né? sim, no Mackenzie. Na Sim. verdade, era uma coisa que eu queria, uma faculdade que eu pensava sempre em cursar, né? Eu sabia que ia fazer algo relacionado à arte, porque desde Sim. pequena sempre gostei de criar, inventar, mudar a direção das coisas e, enfim, acabei indo para arquitetura. Alma criativa. Fiz outros cursos nesse caminho, né, para desenvolver mesmo essa linguagem. Entendi. E quando eu entrei na arquitetura, eu pensava realmente em ser arquiteta. Sim. E por que o design, por exemplo? O que despertou o olhar da Carol para o design? Vamos lá. Então, durante a faculdade, eu sempre estava em busca de cursos que eu pudesse desenvolver minha criatividade, né? Essa parte, essa liberdade criativa, né? Que eu achava muito importante, desde o curso que eu fiz com o Silvio Dvorek, que era essa parte de liberdade do traço, né? E isso foi uma busca constante durante esse meu curso. E no final do Entendi. curso, eu acabei encontrando um curso com os irmãos Campana, que na verdade Maravilha. não era eles não estavam super conhecidos, né? Que era lá no no MUB, Museu de Escultura, e no final eu acabei desviando o meu caminho. Lógico que tem tudo a ver arquitetura e design, mas eu parti do macro para o micro, né? Então eu A descobri esse arquitetura outro caminho. A arquitetura tem essa coisa, né? Só do macro espaço. Quando a gente começa a falar em design, os professores meio que piram. Eu sei que eu já fiz arquitetura e é meio que eles não dão muita abertura, né? Ficam É, só nessa a gente do tinha macro espaço. a gente, tinha essa matéria, né? O desenho Sim, industrial e tal. Acho que foi um ano, se eu não me engano. Mas não tinha nada a ver com o outro aprendizado que eu tive com os Campana, que foi muito diferente, né? Nada acadêmico, né? que foi um workshop, né? Isso, foi um workshop, era Eu uma vez estava por lendo que o semana. workshop foi bem longo, um ano, né? Parece, de É, workshop, é isso? na verdade durou mais, né? Porque quando eu entrei já tinha o workshop, né? Eu fiz de Ah, 99 inteiro a 2000, acabou na metade de 2000. e eles não eram tão conhecidos naquela época, né? Não tinham Tava ainda acontecendo, tava estourado no tudo mundo.
tava tudo acontecendo já, na verdade, eles já viajavam pra caramba, já faziam um monte de coisa fora do Brasil, né? Eram muito mais conhecidos fora do Brasil do que dentro, né? Entendi. E aí começou a ficar muito difícil deles coordenarem o curso junto com as viagens e tal, os compromissos. Então eles decidiram mesmo finalizar. Só que aí quando eles finalizaram, eles queriam fazer acabar o curso de uma forma bacana. Então eles criaram uma exposição que foi no MUBI, que eles fizeram a curadoria de todas as peças, vai, que a gente criou durante o curso. E, paralelamente, a gente também fez uma exposição na Tokstok, que abraçou a gente, e foi tudo incrível. Então, imagina, tinha acabado de me formar, né, já com uma exposição Muito bacana. em lugares incríveis e com a curadoria deles, era um E na sonho, né? Tokstok, né, que sempre foi um carro-chefe do design nacional, né? Eles Ah, sempre tiveram sim. essa preocupação e tudo. E como é que é a tua relação hoje com os irmãos Campana? Fico imaginando assim, porque você fez um workshop com eles e hoje você é um destaque nacional, praticamente, assim, né? É um destaque nacional, não é? A gente Nacional é e bem internacional, né? próximo, a gente é bem próximo, tá sempre trocando ideia, tudo. Em 2018, eu comecei também a fazer. Eles estavam fazendo uns cursos, uns workshops com crianças carentes de uma comunidade, para também desenvolver essa parte criativa e tal. Então, o Humberto me convidou para fazer parte desse workshop com ele, então foi muito bacana. Depois eu engravidei, aí ficou mais complicado de participar direto. E agora a pandemia deu uma brecada aí Deu nesse uma workshop parada, que a gente né? estava fazendo, que Você era tem bem gêmeos, divertido, né? assim, sim. Uhum. Nossa, deve ser uma maluquice, né? É corrido, É mas corrido. é incrível. Ao mesmo tempo, foi Ah, só mulher para conseguir fazer essas coisas. Conseguir é, filho, carreira, só mulher, viu? uma Só vocês correria. mulheres para conseguirem isso, tá? Vamos lá. Eu vi que você tem uma formação muito extensa fora fora da faculdade, né? Com Irmãos Campana. Eu queria que você falasse sobre os outros cursos que você fez com escultores, que eu acho que isso influenciou muito na sua carreira, né? Eu também queria trabalhar com essa parte mais de construção, né? Eu mesmo saber fazer e tal. Lógico que no final a gente acaba fazendo muita coisa na fábrica e tal, mas eu acho que a ideia de eu saber como que faz ajuda também na parte da criação, né? Então, Precisa entender o que você tá idealizando, você precisa entender estruturalmente, né? Como marcenaria, por exemplo. Entender onde é que vão os montantes, esse tipo de coisa toda, né? a primeira peça que eu fiz foi, durante o curso, foi um revisteiro eu chamo ele de U, né? Que eu fiz ele com uma chapa de inox. Na época eu estava trabalhando com um arquiteto, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Essa foi a sua primeira peça lançada, não é isso? E eu não sabia como produzir ela, e ele me indicou um serralheiro que era super específico, assim, trabalhava com inox tal, e super artesanal, e com quem eu aprendi bastante. E aí ele conhecia um lugar que comprava os refugos de inox. Então, Ah, todas as legal. peças que eu fazia desse revisteiro, a base dele, que é uma chapa dobrada de inox, que eu chamei de U, né? Ele era tudo com umas marquinhas. Então, eram as peças, vamos dizer, de segunda, que a fábrica, a empresa, a indústria descartava, e eu pegava para mim, ele cortava, dava um trabalhão, né? Ele cortava, fazia escovar, não sei o quê, tarará. Mas no final era incrível, porque todas tinham aquelas pequenas marcas que fazia parte da história, né? E tinha a ver com a sustentabilidade, né? Então foi uma peça bem marcante para mim. De E reaproveitamento, né, de material.
E Muito aí, bacana. disso, dessa história de mexer com inox e tal, eu acabei querendo trabalhar nessa parte de escultura. Então, encontrei na FAP um curso com o Nicolas Vlavianos, que é um escultor grego, que ele dá aula na. Acho que ele não dá mais, que ele já está com mais de 90 anos, ele ainda está vivo. Mas ele é incrível, assim, ele é super artesanal também e tal. Eu fiz esse curso com ele, que era um workshop também, né, que eu queria desenvolver essa parte, e ele me chamou para trabalhar dentro do ateliê dele. Assim, fazer Olha, meus trabalhos, ir lá, aprender mais ainda. Então, foi incrível, assim, porque ele super era a parte, vamos dizer, lógica da história, eu era a parte maluca, né? Eu queria inventar mil coisas, então ele me ensinava as técnicas e tudo, foi bem legal. é o aprendizado na prática, né? Que conta muito. E eu convivi com ele por um bom tempo, assim, foi muito gostoso, assim, ele é uma pessoa incrível. E depois você fez uma especialização em iluminação, né? Especificamente. Conta um pouquinho sobre essa experiência. Na verdade, também foi um workshop, então como minha faculdade era de arquitetura, então eu também buscava essa parte, né, e preenchendo conhecendo outras técnicas, outras coisas que eu não tive tão forte na arquitetura. Então teve esse designer que é o Tobias Reich, ele que trabalhava com Ingo Maurer na época, e ele veio fazer um Nossa, que curso maravilha! acho que foi no Senac, se não me engano, é, sobre luminárias. Então também foi. Ingo Mauro é Eu maravilhoso. amo, eu amo. É Já dos meus faleceu. designers de iluminação o preferido. Assim, Também. é a minha referência. É. Eu queria que você falasse agora, estava pesquisando aqui no teu site, e eu vi esse biombo 2 em um e eu fiquei encantado, porque a princípio você olha, você faz todo tipo de. Imagina que é qualquer tipo de material, menos o que está descrito, né? Porque a trama é feita de papel, né? As cordas dele são feitas de papel. É isso? Essa foi, eu fiz, acho que foi em 2002, se eu não me engano, 2002 está aqui 2003, no por aí. site. Então, a ideia era fazer uma peça para uma exposição que chamava Design Natureza, lá no D&D. Aí eu pensei em criar esse biombo, que na verdade você poderia juntar ele, né, fazer a trama, se cruzar e abrir. Então a ideia era criar esse mecanismo de como ela ia abrir e fechar. Deu um trabalho muito Não, pela grande, descrição aqui, pela mas descrição no site, eu imagino. todo o material usado tinha que ser sustentável, né? E, na época, o Nido Campo Longo, que para mim é o PhD do papel e papelão aqui no Maravilhoso. É Brasil, um super designer maravilhoso. ele Que trabalha com trabalhava, papel, né? ele tinha essas cordas e tal, e aí ele me indicou como que eu podia trabalhar e tudo mais, me ajudou. Então eu comecei a tramar com essa corda, comprei um rolo e fiquei lá tramando, igual uma costureira em mega escala, assim. Entendi. Mas ela vai numa máquina e vai rodando e vai ficando torcida. É bem Não, mas legal esse imagino que deve material. ser uma trabalheira assim insana. Qual que é o teu signo, Carol? Eu sou Capricórnio, Ah, eu acabei de fazer aniversário. imaginei. Imaginei. Bom, o teu começo de carreira foi com esse olhar para o reaproveitamento, por assim dizer. Dá para falar isso ou não? Sim, sim. Né? Para o Também. reaproveitamento, também. Eu vi aqui algumas peças, como o biombo, como a luminária funil, né? Que são funis reaproveitados, né? Essas peças quando a gente acabou o curso dos Irmãos Campana, é, a gente tinham 10 pessoas mais ou menos dentro do curso que acabaram se juntando, né, depois da exposição que eu te contei, para formar um grupo que se chamou No Tech Design. Então, na época, Bacana. a gente tinha esse conceito de pegar esses materiais do dia a dia e transformar em coisas, transmutar a função e tal,
né, para transformar em alguma coisa. Era uma ideia que a gente fez uma coisa muito. é, é, Desculpa, só deixa eu baixar aqui que está tocando. Muito. Desculpa, me perdi aqui. Era o conceito de reaproveitamento desses materiais já existentes e tal. Sim. E aí, essas peças que você viu, a luminária funil, o martelo, o cabideiro de martelo e tal, eu depois que acabou, depois de uns 2 anos, assim, do grupo que era formado por... é, tinha de tudo, né? Tinha psicóloga, tinha artista, arquiteto, tinha Era como todo... uma Bauhaus, praticamente, o negócio. Tipo, então, cada um, no final, foi fazendo a sua carreira, né? E aí o grupo ficou mais dividido, a gente acabou decidindo por finalizar. E aí eu e uma pessoa do grupo, que até está aqui, né, assistindo, que é o Guto, ele é o Guto Neves, a gente resolveu fazer peças que tinham esse conceito, mas como a gente tinha uma exposição em Marseille, que era Brasil, Brasil, objetos de luxo, a gente decidiu usar peças com banho a ouro, né, parafuso, porca, que juntassem esses materiais. O luxo do ouro e o plástico seria, né, o que a gente acha do dia a dia, do cotidiano e tal. Então, valorizar esses materiais dessa forma. Entendi. Daí que E depois surgiu você até come... uma peça que eu fiz, que Hum. foi o cabideiro metro, que eu fiz com aquele metro de PVC, torcendo na mão, no soprador e tal. Então, foi tudo Que é uma das suas original. peças mais famosas, né? Assim, mais conhecidas, eu acho. Mais antiga até. Ah, é. Que é dessa Mas é uma das época. mais Na verdade, conhecidas, né? ela foi criada nessa época, que acho que foi 2005, se eu não me engano. Mas quando eu cheguei a conseguir fazer ela, achar o material certo, que tivesse resistência e tal, faz pouco tempo, faz, sei lá, uns 5 anos, por aí, É, 6. porque dessa linha metro tem o cabideiro, o espelho, né? É, Ah, e a de mesa. régua Tem tem uma bastante mesa que é coisa, feita, tem que é bastante, da mesma linha, por bastante assim peça. dizer, não é isso? Tem a xícara, tem as A xícara é travessas, incrível. tem inclusive você postou ela hoje, tem as É, travessas, eu postei ela hoje. tem as fruteiras, a mesinha, e por É, aí é vai. uma linha. Então, É bacana essa tua preocupação em criar linhas dentro de um tema, né? Dentro de um tema não, dentro de um material, por assim dizer, né? na Ah, verdade elas não são idênticas, né? Cada uma tem um material, tem uma forma, tem uma técnica. Elas vão é. surgindo assim conforme eu vou criando, né? Não é tudo igualzinho, quero dizer. Como é que surge essa inspiração, Carol? Eu fiquei curioso nisso, porque você pega a coisa mais prosaica que existe e transforma em arte, por exemplo, como o método de pedreiro. A Então, gente olha para aquilo ali e fala, como é que chegou nisso, né? Como é que é? Conta um pouco pra gente. acho que é a ideia de eu juntar essas coisas nas memórias afetivas, né? Uma régua, que a gente desde pequeno mexe com isso, o metro, que na arquitetura a gente mexe A gente usa muito. bastante, né? Então, acho que essas coisas que me rodearam, me cercaram e que fazem parte não só do meu cotidiano, como de muita gente, então essa aproximação até com as pessoas, né? Uma forma de criar um elo, porque você tem muita memória afetiva, né? Subjetiva, guardada, quando você vê uma peça dessas. Então, essa surpresa, né? Ou também a ideia da reutilização, né? De que você mesmo pode reutilizar coisas que estão ao seu redor. Então, tem muita coisa que não é só o produto ou a venda dele, mas também essa segunda ideia de fazer as pessoas também pensarem um pouco nisso, né? Entendi. Que é Por exemplo, importante. essa linha no ar, né, que é de borracha,
são as poltronas, as poltronas, tem um balanço também, né, que é feito com o mesmo material. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que te inspirou a fazer essa linha específica, certo? E sobre o material dela, porque a princípio, quando você olha, parece uma câmara de ar de pneu, né? Não deixa de ser. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse material, porque eu vi uma entrevista tua falando sobre especificamente o banquinho, né? Que é mais novo, e que você falasse sobre isso, sobre o material, como é que você chegou nisso, né? Esse material foi um material que foi exposto pelos Campanas na época do workshop, mas eu acabei não criando nada na época, porque acho que eu não lembro exatamente. A gente criou em grupo, a gente criou umas peças para aquela revista Sem Número. A primeira Sim. revista de Sem Número a gente criou com o grupo Notec, umas estolas com as câmeras, uma roupa comprida, lindo, incrível. Tem até no site lá, nas publicações, as fotos. Mas então isso ficou na minha cabeça. Eu falava, nossa, eu precisava criar algo com esse material, mas enfim, foi passando o tempo e tal. E aí em 2009, eu estava no Brás, passeando pelas lojas e vi esse material. Estava procurando couro, acabei achando esse material, comprei, falei, deixa eu fazer um teste, né, para ver como que eu vou fazer com isso. Só que quando eu comprei, eram as faixas pequenas, que eram de caminhão, né? Então não servia muito, não dava muito certo. Aí depois eu encontrei essa comprida, né, que ela é de mais de 1 metro, e vendiam como câmera de pneu de avião. E aí, para mim, era Ah, câmera de pneu de avião e tal. Aí comecei era grossa, era porque eles usam para rodo, para calçada, então é bem grossa, né? ah, Então, nossa, foi muito difícil achar alguém que costurasse, que eu queria que formasse essa faixa contínua, que fosse enrolando na estrutura e tal, até chegar no fim e prender na estrutura. Então, eu queria uma estrutura super minimal, assim, que pudesse, ela pudesse vestir essa estrutura, né? E criar essas faixas sobrepostas e tal. A pessoa que é um costurou a material primeira vez falou, nunca mais. Espero que você não tenha ima- pedido. imagino. É um Mas material reciclado, é totalmente. reciclado de pneu de verdade, né? Você estava Não, falando então, na entrevista. é, é. Aí depois eu consegui. Eu tinha meio que desistido quase. Encontrei um amigo que tenta me ajudar e tudo. O Mário Hag, que ele mexe com essas coisas de bolsa, couro, etc. Enfim, um monte de gente me ajudando. E no final, uma amiga, a Lu Liviana, que me ajudou pra caramba, porque ela era super do pneu, ela fazia já bolsa, coisas. Ela falou, eu vou te ajudar. Então a gente foi atrás, foi atrás, foi atrás. Só que eu também fui atrás. E achei um fornecedor que tem essa câmera e ele corta fininho. Então, ele corta a espessura que eu preciso para costurar, para viabilizar a costura. Mesmo assim, é meio difícil arrumar alguém para costurar isso, porque a borracha, a máquina, a borracha fica mole quando costura, aquela coisa. Então, Nossa, aí quando é eu uma cheguei nesse maluquice, né? lugar, que até eu fiz uma foto, a Lia do Curti, ela fez um livro, ela faz um livro que é editado de ano em ano, sobre tendência e tal, e aí num deles ela colocou os designers e me chamou. Então a gente fez uma Olha. foto nesse lugar, no livro, e mostra todo esse lugar, todo cheio. Imagina os caras, não entendiam nada, né? Porque é uma tipo indústria, sei lá, que eles cortam e fazem a história pro rodo, pro calçado e tal. E eu sempre ia lá Entendi. e eu era a menina maluca, porque o que uma menina tá fazendo lá primeiro, né? Enfim. E aí ele tinha esse negócio que era um pneu de avião lá. Aí eu falei, então eu vim aqui atrás quando eu fui a primeira vez, eu falei, vim aqui atrás do pneu de avião, né, tal. Ele falou assim, um português falou, menina, você acha que isso é um pneu? Você acha que pneu de avião tem câmera? E eu falei, nossa. Então, é um nome popular, né, que usam em todo quanto é lugar, né, que é o pneu de avião.
E, na verdade, ele chama de bexiga, é um leather, que eles chamam de é uma bexiga que é feita na produção do pneu, tarará, e isso é descartado e tem uma espessura, né? Então, ele vai Olha que maravilha. filetando para ficar fininho e tal, para quem precisa, né? Então, esse cara foi um achado, assim. Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com isso, design, né, em 2000 e tal, naquela época, tinha páginas amarelas, né? Era minha grande companheira, porque eu olhava tudo lá, eu sempre procurava tudo por lá, os fornecedores e tal. Tenho milhões de cartões, sabe aquelas coisas bem vintage. Sei. Hoje em dia ninguém nem quer saber disso, quer saber de Google, internet ou não. Eu gostava de É. olhar nas páginas amarelas, ia para os fornecedores lá longe com aqueles guias que abria assim, imagina. Tinha O guia, daqueles o lugares. mapa, Então, numerado com letra, eu são das lembro disso. antigas. É da minha época. Então era Muito super bom. divertido, né? Assim, eu consegui achar muitas coisas e muitos fornecedores, Não. fazendo essa E a gente busca. achava, né? O Hoje está bem mais interessante fácil, né? a gente achava, o negócio era esse. Era E incrível, depois você páginas derivou amarelas. essa poltrona para cela, né? Que é com couro. Fala um pouquinho sobre essa poltrona, Ah, sobre essa então, daí, evolução. na verdade, esse foi um pedido da Marché, né? Que é essa loja em São Paulo, Marché Marcher Ardeville, Devi, que maravilhosa, eles do queriam Arbel. fazer uma opção em couro e tal, e eu tinha esse fornecedor deles que trabalhava com esse couro mais grosso também, que o irmão tinha uma fábrica de sela. Então foi um material que para mim, como ele tinha essa textura, uma coisa mais rústica, né? Mais da origem do material e tal, isso eu gostei bastante de trabalhar, que era esse couro mais cru, assim, né? Sem muito, como chama isso, muito É, trabalho, né? Muito é acabamento. Mais bruto. mais bruto, né? A versão dela mais clara é lindíssima. É É. bem bonita, eu estava Aí eu olhando as usei meio fotos. que a mesma estrutura da Noir e fiz em couro, É, ficou bem eu vi interessante. que você usou a mesma estrutura, mas parece uma poltrona completamente diferente. É É. impressionante, né? Como o material chega nisso. Falando em material, assim, ainda nessa questão de aproveitamento de material, essa poltrona cinto que você fez, né? Que tem a poltrona baixa, a alta e a chaiselongue, né? São cintos de segurança, né? Também Esses tem cintos isso. são, É. é, esses cintos são tingidos, porque eu vi que tem umas cores assim mirabolantes nas poltronas. Até a chaiselongue parece, quando a gente olha de longe, parece Lego montado, né? Bloquinho de É, Lego colorido. eu gosto bastante de colecionar esses materiais diferentes e guardar. Às vezes eu não vou usar naquela hora, às vezes deixo guardado e quando eu preciso eu vou lá pesquisar os materiais para ver o que eu vou fazer com isso, né? Então eu desenho, né, uso, vejo o que acontece. Aí como eu ia muito ao Brás e lá tem muita coisa de carro, eu Ah, o vi esse Brás é cinto maravilhoso. cinza e comprei, né, o básico, né? Com rolinho e tal. Falei, alguma coisa eu vou fazer com isso. Aí um dia eu tinha que criar uma peça para Made, né? A primeira feira que teve da Made, que foi em 2013. E aí eu lembrei desse material, falei, eu vou fazer uma cadeira com isso, porque ele é super resistente, um material incrível, e aí na minha pesquisa eu encontrei diversas cores. E que ninguém nem sabia que existiam essas cores. Assim, Não, eu nunca, não é uma eu coisa. Eu nunca via por causa. É tipo imaginei que assim, existia cinto de segurança dessa cor. eu via por causa da surpresa das pessoas ao ver todas essas cores, né? Então, para mim, É. também foi uma surpresa encontrar essas cores. Não, Hum. a primeira vista, quando eu olhei, achei que era tudo tingido. Eu falei, como é que ela tinge esse cinto, pelo amor de Jesus Cristo? Então, a ideia foi achar quem vendia essas cores. Primeiro, na verdade, eu morava lá no centro, na Duque de Caxias, que é perto de tudo de carro. Então, eu comecei a achar Sim. por lá os cintos, né? Depois eu fui para o Brás,
E aí depois eu achei uma pessoa que revendia e tal, que tinha mais opção de cor e tal. E aí eu queria Entendi. juntar essa ideia do cinto, mas eu não queria usar só para fazer uma cadeira, né? Eu queria que tivesse todo um conceito, uma história. Então a minha ideia foi juntar uma trama indígena, né? Eu tinha um livro de trançado brasileiro, eu tenho, né, esse livro. Então eu comecei a ver que trama que dava certo para o tamanho dessa faixa de cinto e juntar a ideia também que é a cadeira de praia, uma ideia bem brasileira, né? De ir para a praia e tal, a forma da cadeira, todo mundo tá, né, super acostumado, Você super. falou agora sobre a trama, e eu estou olhando agora para a imagem, lembra os tapetes Baniwa, da etnia Baniwa do Amazonas. Eles têm esse tramado, esse desenho bem característico. Pareceu muito, né? Agora que você... Né? Pode ter assimilação, né, na forma. É. Acabou minha bateria. Bom, Mas eu juntei então a ideia do trançado com a ideia da cadeira, que ele tem esse encosto alto, e criei a cadeira cinto. Né? O trançado indígena é mais aquele marrom com preto, só que a é, área é toda colorida. Ah, não, desculpa, a cinto é toda colorida. Então, você tem a ideia, você pode juntar tramas diferentes. Tem duas tramas, tem uma que é meio espinha de peixe, assim, e a outra que é mais. sim. Então, A outra que é a que eu digo que parece com Lego de longe, você pode o colorido, né? compor as duas cores, compor todas as cores, como na Chese, aí vai da imaginação. Não, é genial. Uma coisa que eu olho no teu trabalho e me chama muita atenção é a preocupação com o acabamento que você tem, né? O teu produto, quando a gente olha, isso eu vi também até comentei com você hoje, eu vi na Breton de Brasília, eu vi uma das tuas peças de perto, uma luminária carambola, né? E eu fiquei olhando assim, o acabamento, o cuidado com o acabamento é algo fabuloso. Fala um pouco sobre isso. Eu sou super preocupada com esses acabamentos. Acho que design sem acabamento não é design, né? Você tem que pensar em todos os detalhes, desde o fio que vai ligar, né, até a lâmpada que você vai usar para o efeito que você quer criar, a costura, tudo isso faz parte da criação, né? Além, lógico, da ideia. E acho que é uma junção de fatores assim que você tem que se preocupar, né? Acho que é importante. Senão é o que eu falei, É, é designer. não é design. E como é que é o teu processo a gente já falou sobre o processo de criação, como é que é o teu processo de elaboração, por exemplo? Desenha à mão, você desenha no computador, como é que é o teu processo? Conta um pouquinho para mim. Eu desenho à mão, faço meus rabiscos lá, minha assistente me ajuda a desenvolver, Ana. Então, eu tenho meu braço direito. Hoje em dia a gente trabalha eu e ela mais, né? A gente faz a desenvolvimento também. Eu gosto de trabalhar muito também com material em mãos, né? Acho que isso faz toda a diferença. Ou ver o processo, né? Estou a fim de trabalhar com um material novo, eu tenho que ir lá ver. Né? Eu gosto de ver e de ver as possibilidades, e mesmo quando você tem uma ideia, às vezes na produção a coisa se transforma em outra coisa. Então, o processo para mim é muito importante, né? Além do desenho e do desenvolvimento, acho que o processo e a experimentação é o que mais eu gosto, assim, essa parte. Precisa entender o chão de fábrica, né? Antes Importante, né? Você entende? de fazer qualquer coisa, né? É importante, que eu acho que você consegue desenvolver bem mais seu trabalho. Né?
você passou uma fase de experimentação, de reaproveitamento, e aí agora você está entrando numa fase, não vou dizer mais glamourosa, mas com materiais mais nobres, né? Sem perder essa característica. Por exemplo, você está, de um tempo para cá, você tem trabalhado muito com vidro, né? O vidro tem sido uma constante no teu trabalho, com esses vasos maravilhosos que você faz. Conta um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança de material, mudança não, sobre essa adição de material no teu trabalho, né? Que é o vidro, por exemplo. É vidro ou cristal que você trabalha? É um vidro cristal. É um Ele, vidro cristal. ele tem a composição de um cristal, né? Ele, Entendi. em 2013, eu visitei uma fábrica e me apaixonei. Já era um material que eu trabalhei também em 2000. Trabalhei assim, visitei fábrica, né, na Itália, e já me fascinava. Aí em 2013 ele apareceu de novo e eu acabei Se abraçando. apaixonando. Se apaixonando, né? Daí eu É queria porque trabalhar de uma forma que tivesse a ver com o meu conceito, minha identidade. Então, eu comecei trabalhando com cobre maciço como base para as peças. A ideia era questionar que o molde ele não ficava, ele ficava na fábrica e a peça ia embora, né? E, a, e aí eu criei um molde que a peça e o molde ficavam juntos, né? Não dava para desassociar eles, então os dois trabalhavam juntos. E cada peça, cada molde era de cada peça. é E o vaso raízes que você está falando, né? também tem o vaso raiz, mas o primeiro foi o espiral e O espiral, que é uma escultura, é, eu vi no site. que ele não é. Então, essa foi a primeira peça, eu ia fazer um vaso. Quando eu vi aquela calota que formou em cima, o fornecedor me ligou e falou: vim aqui cortar, né? Que eu me era fazer um vaso. Quando eu cheguei, eu falei: eu não vou cortar, minha primeira peça vai ser uma escultura, não vai ser um vaso, uma peça utilitária, porque eu gostei muito do que desse resultado, né? Do resultado final. Então, aí depois disso que eu criei o vaso bola e os outros vasos, porque todo mundo falava que era um vaso, que era um vaso. Eu falei, tudo bem, então vocês querem um vaso, eu vou fazer um vaso. Foi uma imposição, na verdade, é? Uma imposição do mercado? Eles queriam um vaso, É, porque eu transformei em vaso e luminária. um só não, você fez vários, né? Porque a tua coleção de vasos é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por vidro, sempre gostei muito. Vidro, cristal, sempre me encantou muito. E a tua coleção é surpreendente. Por que o Bola tem esse suporte embaixo? Por causa do formato, né? É isso? A ideia era desafiar a deformação do vidro, os limites da deformação. Então, eu usei uma estrutura em aço, né, que eu sopro em cima dessa estrutura. Só que o que eu queria também é que ficasse presente na peça o sopro do artesão, né? Então, essa peça na hora que ele sopra, o sopro dele fica presente na peça. E aí eu coloco essa estrutura para suspender a peça e mostrar essa forma resultante do sopro. Maravilhoso. O gema, por exemplo, ele tem uma, ele tem pedras dentro, pedras semipreciosas ou não? Com Ou uma é só forma de vidro colorida ou incolor. Então, certo? o artesão Maravilha. trabalha, que é o Sossego, né, que é um artesão que trabalha desde o início, nossa, já faz uns 8 anos, foi em 2013, já faz tempo. É maravilhoso, é um efeito visual maravilhoso. Então, a ideia, eles trabalham tudo sopro livre, né? Na mão mesmo. Cola a geminha de vidro, que eu chamei de gema, né? É. Isso.
Então a ideia E é o aí, próprio material junto com outro material para fazer uma intervenção. o Volpe é lindíssimo. É inspirado no trabalho do Volpe, nas bandeirinhas do Volpe, não é isso ou não? Na verdade, eu comecei a Ou fazer não? experimentações com mármore e tal. E aí, quando eu juntei duas chapas de mármore, surgiu essa peça. Então, eu vejo ele hoje como o inverso do bola, né? Que o bola é o V, só que é o contrário, né? O V, Sim. ele é o Volpe, que ele, como se ele estivesse dentro desse, E dessa. tem, e tem a adição da madeira, né? Você Quando juntou três. ficou pronto, eu tinha que fazer uma estrutura que segurasse ele. Então, eu criei essa estrutura de madeira. Como eu não tinha madeira presente no meu trabalho, eu pensei em fazer em madeira, né? Primeiro eu pensei em fazer em inox, depois eu não gostei muito. Eu acabei fazendo em madeira. E a forma me lembrou muito o trabalho do Volpe, né? Das bandeirinhas e tal. Por Das isso, bandeirinhas. mas foi. Maravilha. A Essa linha Bau... As ideias estão aqui, né? Na nossa imaginação, na nossa memória coletiva, na nossa memória afetiva, e elas vão surgindo, né? Então, todo o repertório que você cria, né, das viagens, das exposições, enfim, das pesquisas, acaba Tudo vira inspiração, né? totalmente. A cidade, Essa... ontem, É. os meus parabéns para São Paulo, né? Porque é isso, ela está diariamente me inspirando, né? São Paulo é uma inspiração constante, né? Eu já moro em São Paulo, adoro. É uma cidade maravilhosa. Ah, eu sou apaixonado, sou suspeito para falar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coleção Bauhaus. Eu fiquei encantado as peças que eu vi, né? Você trabalha ali com as formas básicas na base, numa base de madeira. É madeira? Foi uma forma de homenagear a Bauhaus, que na época estava fazendo 100 anos. Então eu criei essas bases de madeira, também desafiando esses limites de deformação do vidro, né, nessas formas. E, e aí eu pensei em fazer em madeira, né, também, porque a madeira, ela no toque no vidro, ela não é, ela não pode, é mais difícil causar um impacto assim, né? Então ela consegue suportar o vidro. Também tudo ideia minha, né, de tentar ver se vai dar certo. Eu vi um vídeo teu na fábrica, ali na hora do processo do sopro, orientando como é que é, para onde que vai. Eu fiquei encantado com aquilo, achei assim fabuloso. O artesão, ele na hora do sopro, ele fica posicionado lá em cima, né? Ele tá, sei lá, a 1 metro acima da gente, mais, quer dizer, a peça tá a 1 metro dele, mais ou menos. Eu tô a mais. Então, eu não tenho como, é muito barulho na fábrica, eu não tenho como conversar com ele, senão fazendo gestos e mímicas. Então, eu falo, mais, enche mais, enche mais. Então, é uma forma de conversar com ele, porque ele tá lá, né? Ele tá me vendo. Concentrado. Eu tenho que fazer umas expressões para ele poder me entender lá de cima. E a vista que ele tem é superior, né? A minha é de frente. Então a gente trabalha dessa forma. Vocês acabam se complementando, um de um lado, outro do outro. Conversa entre um sopro e outro, né? No começo, mas a gente não dá muito tempo, né? Porque é muito rápido. É tudo muito rápido, né? É porque já pega a bola de vidro, a bola tem que estar girando, porque ela é mole, né? É uma arte. Você, você tinha que participar daquele reality Blow Up, eu não, Sei. você já viu esse reality dos, dos designers vidreiros? É preciso ver. Eu acompanho É maravilhoso. bastante artista aqui no Instagram mesmo, né? Mas Então, esse é um reality que está na Netflix, é muito bacana. Ah, eu não me lembro agora o nome certinho, mas ele é um reality que se passa nos Estados Unidos e são mestres vidreiros. é É genial, muito legal. 2017, acho que foi, eu fui para Suécia, fui para Itália, né? E ver um pouco, né, das fábricas e tal, ver.
que estão fazendo, como que estão fazendo, sei lá, dar uma esparecida, assim, conhecer, né, mesmo pequenos estúdios, grandes fábricas, foi bem legal. Então, acho que também isso faz a diferença, né, de olhar, ver o que estão fazendo. Acho que é importante. Entendi. Eu Mas vi que coincide você para mim, mas é outro mundo, outras técnicas, muito conhecimento, né? Muito legal. é muito conhecimento. Eu vi que você está resgatando, não, você está usando uma técnica que eu gosto muito, que é o Fusion, né? Na placas em Fusion. Explica um pouquinho para o meu público o que, que é isso, em que produtos que você usa, né? Você criou uma linha com isso, que tem desde de peças utilitárias até mobiliário. A linha das réguas que eu criei, que é o faço. Eu comecei a trabalhar com essas réguas de plástico, em plástico, né? Em 2002, sei lá. Com um soprador, meu melhor amigo, eu soprei um monte de régua e tal, mas colaram, ficou legal, até um bowl todo colorido e tal. Mas eu vi que não dava acabamento, né? Então eu guardei aquela ideia e tal. E aí um dia o primo desse meu fornecedor de vidro faz o fusing, que é a junção do vidro a quente. É tipo como se fosse uma colagem de vidro a quente num forno, que se eu não me engano, 800 graus, fica o forno, umas 12, 15 horas, depende da peça. E ele vai derretendo e colando. Não derrete totalmente, né? Igual queijo, assim. Derrete, mas ele fica, né? Cola no calor. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu lembrei da ideia das réguas, então eu falei para ele, dá para gravar a régua e depois juntar e fazer né, fazer essas réguas virarem? Dá. Aí ele fez, então eu fiz a régua na própria. Genial. E aí, na época eu estava fazendo a feira da Lela, aí a Marisa falou, por que você não faz umas travessas e tal? Então eu expandi um pouco para essa parte de mesa e foi acontecendo assim. E a mesinha, Ficou, não, é genial. Tem a estante, né? A mesinha e as peças utilitárias. Eu achei genial. ligada. A, a tua paixão pelo vidro é uma coisa fascinante, né? Porque agora você está brincando com não só com as tonalidades do vidro, mas com o opaco do vidro e o vidro canelado, né? Esse vidro que você é meio como se fosse uma espiral, que é super bonito, o twist, né? Você a versão do bola twist, que é E simplesmente belíssimo. nessa coleção Twist, eu queria também trabalhar essa superfície do vidro. Então a ideia é que eu queria que esse movimento, criar esse movimento de torção no vidro e mostrar isso. Então, só que sem criar novas ferramentas, nada disso. Então eu peguei uma ferramenta que tem na vidraria já tradicional e usei ela de uma nova forma, que tem muito a ver com o meu trabalho, essa história de transmutação dos materiais, das funções e tal. Então, a ideia foi usar esse próprio molde e fazer esse efeito da torção, né? E aí eu criei também, dentro da linha do bola, um bola twist para ter esse efeito. Muito legal. Quando ele gira, Carol, a base ele cola, tal, mas eu gosto desse efeito, eu acho bonito. não, e dá um efeito belíssimo assim, né, na peça. Você vê que é algo ah, é surpreendente mesmo o formato, né, que resulta. Eu estou encantado. Carol, o carambola, por exemplo, você criou uma base e essa base pode ser trocada, né? Você pode trocar o vidro. A ideia era criar uma peça que eu pudesse usar para várias coisas, né? Um molde que eu pudesse depois usar para luminária de piso, de mesa, até para dependente, né? Que eu invertia a forma de segurar ela, que está à venda na La Lampe, e também o vaso. Então, um molde que
além de ser de 3 hastes, eu também criei com 4 hastes para fazer mais divisões no vidro. Então, ele tem 2 lados esse molde, e aí eu vou. Muito bacana. Porque dá outro efeito, né? Quando tem 3 só, na hora de soprar, cai mais para um lado. Então, a ideia mesmo desses moldes que eu crio é que eles todos são moldes abertos, que eu chamo, que justamente para questionar essa forma de produzir em série, mas não usando um molde fechado para todas as peças serem iguais. O resultado final é que cada peça vai ser única. Então, não vai ter uma peça igual a outra, né? Como teria numa produção em série. Isso é genial, é o exclusivo do exclusivo, né? Super, super bacana. Fala um pouquinho sobre essa linha Espinhos. Ah, como é que você chegou nesse resultado? Eu queria criar trabalhar como o vidro como o próprio suporte dele, né? Eu comecei com essa ideia, só que aí no final, junto com o Edu, que é o dono da fábrica, que ele entende pra caramba e tal, a gente começou a fazer experimentações e a gente começou a puxar. Eu falei, vamos puxar esse vidro para ver o que acontece, né? Porque eu não tinha gostado muito do resultado, do primeiro resultado. Foi a primeira peça que eu não gostei muito do resultado, do primeiro resultado. E aí, eu falei, agora puxa linear. Agora puxa livre, né? Sem ser linear. E aí surgiu o vaso que quando eu vi pronto, eu falei, gente, é um espinho, né? Então a ideia das plantas tinha a ver com a ideia do raízes, né? Mas de me inspirar nessas coisas da natureza. Elas estão lá presentes, né? E é um vaso com a flor, o espinho, e era perfeito, assim, ficou. Já pensou em transformar o teu trabalho em joia? Eu vi um vídeo teu que você estava com uma joia que você criou. Como é que é isso? Então, eu já pensei algumas vezes, mas acabou. Ainda não fui para frente com as ideias. É muita coisa. É muita coisa, né? E hoje o teu estúdio funciona junto com o escritório de arquitetura, né? Com o teu escritório. Então, arquitetura eu trabalho quase nada, assim, não dá tempo de eu fazer. Eu gosto de focar mesmo no design, fazer as peças e tal. Também tem muita parte burocrática dentro do meu estúdio que, né, eu tenho que fazer. Então, já tenho muita coisa para. Porque é uma empresa, né? Tem É produção, uma, é uma empresa, tem que cuidar de uma série de coisas. funcionários, né? Não, e até te perguntar sobre isso. Eu tenho notado um movimento dos designers, sobretudo os que eu estou entrevistando agora, de comercializar as próprias peças, né? Como Hoje, é que está isso para você hoje em dia? Você faz isso? Porque eu vi que você desenha para que os teus produtos são comercializados em muitas lojas legais, Breton, dentre outras, né? Breton é a mais famosa assim que a gente pode citar. Mas eu não vi um e-commerce teu, por exemplo, teu mesmo, né? Estou enganado? sim, não tenho. Eu prefiro trabalhar Entendi. em parcerias com as lojas. Acho importante também não tá nas lojas específicas, né, que a gente acaba selecionando, que tem a ver com o conceito, né, que vão cuidar do seu produto, né, mostrar da forma certa para os clientes. Acho que tem toda uma história que cada produto acompanha um conceito, né, até para ajudar eles a explicarem para os clientes. E a gente seleciona poucas lojas para poder justamente ter esse cuidado, né, com É, esse e esse cuidado também, né, de contar essas histórias para quem vai comercializar teu produto, né? é, Porque isso é um gancho para venda, não é simplesmente olhar a peça, por exemplo, igual eu, por exemplo, que sou apaixonado por design, bato o olho e consigo reconhecer algumas coisas, né? o que eu Mas optei, o né, público normal, é fazer mais né? história, né, que é mais
que eu acabo mais fácil de controlar a produção e tal. Porque mobiliário é muito complicado, né? O estoque, armazenamento, né? Então, eu prefiro deixar para as grandes empresas que têm interesse nessa. Já tem estrutura, né? Tenho até também um cimentício de parede, né? Que é o Poly, que eu fiz com a Gauss. Então, Sim. acabam surgindo outras possibilidades aí que também eu não produziria e que são, né, super interessantes, assim, de trabalhar. Você acaba tendo mais possibilidades de trabalho, né? De material, de pesquisa, né? Acaba sendo mais proveitoso também, né? No caso. Eu acho. Ah, é muito mais interessante. Para você alcançar mais público, né? Você ter essas parcerias espalhadas pelo Brasil, é muito mais fácil de mais gente conhecer seu trabalho, né? E é um produto que eu acho que é importante a pessoa ver ao vivo, principalmente porque cada peça é única, né? Então você vai mudar tudo, vai mudar o tamanho, a proporção, a cor. Acho que é importante também ter alguém para mostrar isso e mostrar bem, né? Então por isso que eu seleciono É, cada. vender essa exclusividade, né? Isso é interessante. Falando um pouco mais sobre material, eu vi que você está trabalhando com metais nobres, né? Você cada vez mais seu trabalho está se aproximando de materiais mais nobres, né? O cristal, os metais, esse cuidado todo. Fala um pouquinho sobre isso. A ideia de trabalhar com esses materiais é que eles são duráveis, né? Uma coisa é você comprar uma peça dourada, outra coisa é você comprar em latão, com verniz, né, poliuretano e tudo mais. Então, a durabilidade vai ser praticamente eterna, né? Se você não fizer nada na peça, ela vai durar para sempre. Ah, Então, que maravilha. Não tinha pensado mas essa por esse. de ter essa sustentabilidade de uma forma nos materiais, né? O mármore, né? Um mármore é incrível, né? Um material nobre e que vai durar para a vida toda, né? É, uma forma de sustentabilidade, querendo ou não querendo, né? Bem interessante. Eu não tinha pensado por esse ângulo, não. Eu prefiro É por isso que é, o vidro é além por isso que é, ele é reciclável, né? Lógico que ninguém quer que quebre uma peça, mas é um material que você pode reciclar, né? Você não joga fora e acabou. Ele vai ao e é, poss, ciclo. e E, é possível, por exemplo, vamos supor que um cliente comprou um vaso carambola e por algum descuido o vidro quebrou. É possível comprar outro, né? então, Ou não? cabe na base. Dá para fazer? A base é a mesma. Só a bola, talvez, que por causa da altura, mas a gente sempre dá um jeitinho. Mas a nossa ideia é que não Entendi. aconteça nada, né? Mas se acontecer, Entendi. lógico, é possível trocar e fazer, comprar outro e fazer a base poder continuar a mesma, né? Maravilha. Carol, desde o começo da tua carreira você foi você tem um reconhecimento internacional muito grande, tanto de publicações quanto de mostras e até dando aulas, né? Fala um pouquinho sobre isso, que eu achei super interessante no teu currículo. A minha primeira exposição foi em Verona, na Itália. E imagina, eu estava começando, para mim foi. Genial, merecido, né? Os curadores eram só Paola Antonelli, Vani Paschi e Giulio Capellini. Uma feira que chama Abitare il Tempo, em Verona. Então, a gente teve catálogo, tudo. Foi até os campanas que estavam fazendo a curadoria, porque era uma exposição que eram vários países convidados, né? E, e o Brasil era um deles. Então, foi super interessante ver tudo isso, né? Imagina, eu conheci um monte de gente bacana, assim, e ver esse novo caminho, né? Depois foi na Pinacoteca, em 2000, e aí foi, né? Foi indo, foi indo. E Nossa, que maravilha. nós no MUBI também, junto com o grupo do OTEC,
A gente fez uns workshops, né, para o pessoal. Mas foi pouco tempo também, acho que, sei lá, se durou 6 meses, foi muito. E também fiz um workshop no IED, junto com o Guto Neves. É isso. Ah, e também fui convidada, junto com o grupo Notec, para dar uma aula, um workshop de papel e papelão e uma exposição também em Roma, na La Sapienza, em 2003, se eu não me engano. A gente deu aula para os alunos da La Sapienza de design. E aí foi isso, criando, experimentando com papel e papelão. Na época a gente fez um biombo, tem lá na pasta do Notec, no site, um biombo todo de tubo de papelão. Então, a gente criou bastante coisa com essa inspiração. E foi super legal, teve uma exposição lá na Embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona. Foi incrível. Maravilha. As estavam lá também. Foi muito... Maravilha. Carolzinha, vamos encerrar porque você tem as suas crianças. O papo está muito bom, muito gostoso. Do livro Uma que foi lançado agora, Mostra. que é o Woman, Olha, que é uma publicação da Phaidon, onde a Cadeira no Ar foi publicada, me convidaram para publicar. Tem Cláudia Moreira Salles, tem Jaqueline Terpins também do Brasil, né? São vários designers. olha que genial. Jaqueline é maravilhosa, Claudinha é maravilhosa. E Todas. Como chama? Carmona, Até o Carmona. também. Maravilhosas. Time de peso, né? Mulheres, então tá bem legal. Acho que vale a pena ir atrás para. Todas mulheres maravilhosas, assim. Todas referências no design. E você aí, né? Olha que maravilha. Século até hoje. Que honra. Incrível. Que honra ter você aqui. Miami. Como? O livro foi lançado no Design Miami agora. Sim. E é isso. Esse livro é norte-americano? É inglês, né? Que é da Phaidon. Inglês? É inglês? Ah, eu acho que eu encontro ele aqui então. Vou procurar. Vou procurar e quando eu for a São Paulo, eu levo para você autografar o meu. Na sua parte. Tá bom? Carolzinha, para a gente terminar, eu queria que você falasse onde que a gente encontra os teus produtos, a tua rede social. O espaço é teu. Pode falar. Então, você pode encontrar aqui no Instagram, né? Hashtag CarolGuy, hashtag CarolGuyStudio, o site carolguy.com.br, é tudo meu nome. Sim. E as lojas estão no site. Se você entrar na aba lá de distribuidores, você encontra todas as lojas que estão distribuindo, não só física, como também na internet, né? Eu tenho um site... A Buban, né? Que vende internacionalmente, e a Buban. Maravilha. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Te agradeço imensamente. Hoje você teve uma dificuldade danada com a chuva, né? Para poder chegar. E eu tenho só a agradecer a tua participação, a tua generosidade com a gente, tá? Já te disse isso mais cedo, já admirava teu trabalho, agora admiro mais ainda. É bom conhecer o lado de quem faz o design, né? Os produtos a gente vê nos lugares e tudo, mas conhecer a história que está por detrás, quem está por detrás é mais interessante, sabe? O lado humano é muito bom, sabe? O lado humano é muito bom, tá bom? A gente já Como? uma vez te encontrar de novo e fiquei muito feliz com o convite de poder também, né, estar nesse bate-papo com você e com o público. Achei importante. Essa entrevista vai ficar gravada, então as pessoas vão poder acessar mais ainda, vira um material de pesquisa, né? É muito bom para isso, né?
Ah, Só então, te agradecer. se quiser ver, tá aqui no Instagram e no site, né? É, vai tá arquivado sempre no Instagram, né? Então, fica esse bate-papo. Espero. A gente vai entrar com os projetos mais novos também, e aí a gente vai te convidar também para outros projetos. Perfeito. Mais bate-papos, convidar outros designers. A gente está Ah, preparando algumas coisas, tá bom? para convidar, né? Acho que E estamos de portas abertas. Tendo lançamentos, mande para a gente que a gente publica com todo prazer, tá eba, bom? legal. Um Legal. beijo para você, muito obrigado. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom, acabei de conversar com Carol Gai, essa designer fantástica de São Paulo. Queria agradecer a audiência de todos, a presença de todo mundo. A semana que vem a gente tem outra entrevista. Vamos trazer dois talentos mineiros, o Estúdio Dentro, para falar sobre design, falar sobre arte. São os meninos da nova geração, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês e até a próxima live. Site Área, assista essa ideia. Obrigado, boa noite.